Já estreou Premonição, Bloodlines, e o filme está carregado de conexões com os outros longas da saga. Além disso, finalmente nos revelaram vários segredos que foram mantidos ocultos por anos. Tudo isso veremos aqui. Hoje em Charletails, vou mostrar todos os segredos e referências ocultas em Premonição 6. Prontos? Vamos começar! No caderno de Iris, podemos ver várias premonições. Uma delas nos mostra uma pessoa sendo eliminada por um tijolo que cai na sua cabeça. Isso parece uma referência a Alex, o protagonista do primeiro filme. Esse personagem conseguiu sobreviver à morte em seu filme, mas em Premonição, 2 nos revelaram que ele morreu devido a um tijolo que caiu em sua cabeça. O filme finalmente nos revelou quem é o homem da funerária. Ele se chama John William Bloodworth e foi salvo por Iris há 50 anos. Isso explica sua conexão com os filmes anteriores. Nesta história, John nos revela que trabalhou por anos com Iris para aprender a vencer a morte. Por isso ele começou a trabalhar em uma funerária. E por isso, nos filmes anteriores, o vimos ajudando os protagonistas. Iris e ele queriam aprender tudo sobre a morte para vencê-la. E fizeram isso através dos outros personagens da saga. John Bloodworth menciona uma garota que conseguiu vencer a morte. Essa foi Kimberly Corman, protagonista de Premonição 2. Até agora, em todo o universo da saga, ela é a única que conseguiu romper o desígnio da morte. Muitos tinham dúvidas se ela realmente sobreviveu todos esses anos, mas graças às palavras de John, fica confirmado que sim, ela conseguiu. O filme nos apresentou Iris como uma personagem que conseguiu escapar da morte durante décadas. Para isso, ela se trancou em uma cabana perfeitamente protegida e preparada para tudo. Essa é a mesma técnica que Alex, o protagonista do primeiro filme, usou. Ele se trancou em uma cabana que preparou especificamente para evitar qualquer risco mortal. Quando os protagonistas chegam ao hospital, ficam nervosos ao ver uma porta giratória. Stephanie tem medo de que alguém morra nela, mas no final não acontece nada, e a porta nunca reaparece. A questão é que originalmente, havia uma cena em que a mãe de Stephanie ficava presa na porta. Essa cena pôde ser vista nos trailers, mas foi eliminada do corte final. Provavelmente Darlene não morria nessa porta, e sim era salva por Stephanie, mas a produção achou melhor apagar a cena. Neste filme, a morte se mostra mais estratégica do que o normal. Por exemplo, no final os protagonistas têm o plano de se esconder na cabana de Iris, para estarem a salvo. Mas a morte percebeu isso, e explodiu a cabana antes que eles pudessem entrar. O mais normal teria sido explodir a cabana com os protagonistas dentro. Mas a morte sabia que essa cabana foi projetada por Iris de forma perfeita para sobreviver. Por isso não podia permitir que entrassem. Foi um plano perfeito. Eric é um personagem bastante interessante. Ele morre no hospital ao ser sugado por uma máquina de ressonância magnética. Isso é estranho, já que o filme nos revelou que ele não fazia parte da linha de sangue de Iris. Ele nasceu de uma aventura da mãe. Então por que morreu? Pois isso faz sentido se lembrarmos das palavras de John Bloodworth. Ele disse que, se meterem com a morte, as consequências poderiam ser desastrosas. Eric desafiou a morte ao tentar salvar o irmão. Por isso precisava morrer. Continuando com Eric, sua morte foi muito particular. A máquina o destruiu, especificamente pela virilha. Isso não foi acidental. Na cena do caminhão de lixo, Eric zombou da morte fazendo amor com o caminhão. Ele zombou da morte e esta o castigou de forma adequada. Quando Iris morre, ela é atravessada por uma barra de aço pela cabeça. Isso é idêntico a como foi sua morte na premonição original. Ela era eliminada por uma barra de aço que entrava pela boca. A morte terminou as coisas como originalmente tinha planejado. Antes de se despedir, John nos diz a frase: "A vida é preciosa, aproveitem cada segundo valioso." A frase é bastante poderosa, considerando que o ator Tony Todd faleceu depois de gravar este filme. O ator estava muito doente, e todos sabiam que lhe restava pouco tempo de vida. Segundo a produção do filme, essa frase foi totalmente criada por Tony Todd. Disseram para ele deixar o roteiro de lado e falar com o coração. Pediram que dissesse ao público o que significavam para ele a morte e a vida. E assim ele fez. No caderno de Iris, vemos várias referências a eventos importantes da franquia. Por exemplo, vemos um avião pegando fogo, o qual corresponde ao voo 180, ou seja, o acidente do primeiro filme. De alguma forma, Iris teve visões desse acidente. Em outra parte do caderno, vemos anotações sobre um acidente com um caminhão carregado de toras. Isso claramente está se referindo ao evento de Premonição 2, em que esse caminhão com toras provocou a catástrofe. O carro de Stephanie tem uma placa que diz RFK 575. Isso é uma referência a Carter, personagem de Premonição 1. Ele dirigia um carro que tinha exatamente a mesma placa. Podem vê-la agora na tela.
Quando Stephanie visita Iris, a idosa lhe ordena que esvazie os bolsos. Isso é devido ao fato de que a morte poderia usar qualquer coisa para atacar, até mesmo coisas simples como chaves ou canetas. Esse método de prevenção podemos ver pela primeira vez em Premonição 2. Aqui voltamos a ver Clear, personagem que sobreviveu ao primeiro filme. Ela vivia trancada em um manicômio, e quando conheceu os protagonistas, exigiu que esvaziassem os bolsos. No caderno de Iris, nos mostram uma churrasqueira pegando fogo. Isso é uma referência ao final de Premonição 2. Esse filme terminava com Kimberly aproveitando um churrasco com sua família, mas nos revelam que um familiar havia escapado da morte recentemente. A cena termina com a churrasqueira explodindo com esse jovem. É uma cena muito lembrada na franquia. No caderno também há anotações sobre como um homem caiu em uma máquina trituradora de madeira. Esse acidente não apareceu em nenhum filme da saga, mas corresponde a uma cena deletada. Premonição 3 originalmente incluía uma cena que mostrava Kimberly e Thomas morrendo anos depois de seu filme. Supostamente, eles terminaram presos em uma máquina trituradora. Claro, essa cena foi excluída, então não é canônica. Isso me faz pensar que Iris teve uma visão desse evento, mas no final nunca se concretizou. Eric escapou da morte várias vezes. Aqui, por exemplo, esteve a ponto de ser atropelado por uma caminhonete. Isso é uma referência a Terry, personagem de Premonição 1. Ela morreu atropelada por um ônibus em uma cena idêntica. Eric esteve a ponto de sofrer o mesmo destino, mas a morte não queria levá-lo ainda. Na premonição de Iris, toda a catástrofe foi causada por uma moeda que um menino jogou. Essa moeda foi guardada por Iris em seu caderno. No meio do filme, vemos como a moeda cai e termina com uma idosa. E tempo depois, a mesma moeda escapa da idosa e termina causando o acidente de trem que vemos no final. Basicamente, essa moeda começou o ciclo há 50 anos e o terminou no final. Não é a primeira vez que uma moeda causa um caos extraordinário. Em Premonição 4, uma moeda causou a morte mais épica do filme. Um personagem perdeu uma moeda dentro de uma piscina e, ao tentar buscá-la, ficou preso no fundo da piscina. O ralo da piscina sugou seu corpo por baixo e o despedaçou por culpa da sua moeda, embora no final tenha conseguido se reunir com ela. Em vários momentos, a morte avisou com antecedência como terminaria seu trabalho. Por exemplo, no final, Stephanie e Charlie morrem esmagados por um caminhão de toras. Mas cenas antes, eles quase colidiram com um caminhão semelhante. Seu destino estava selado. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.